ia sugerir que talvez você devesse ficar com os outros garotos feios da escola. Porque se ficar com eles, não irá chamar tanta atenção, certo? E se te dissessem que a aparência define quem você é? E que isso está em uma lista secreta feita pelas garotas da sua escola? Em South Park, isso é mais do que só um rumor inocente. É o ponto de partida para um caos emocional, conspiração e até uma tentativa de incêndio criminoso. No episódio A Lista, o último da 11ª temporada, a escola entra em colapso quando os meninos descobrem que as meninas criaram um ranking secreto dos garotos, do mais bonito ao mais feio. No início, isso parece besteira, mas Kyle, ao descobrir que ficou em último, entra em espiral. Clyde, o primeiro da lista, se transforma num narcisista com pose de galã colegial. E Cartman, mesmo ficando em penúltimo, não perde a chance de querer sair por cima. Esse episódio, que mistura genialmente uma crítica social com humor ácido, começa com uma sátira escolar e termina revelando uma rede de corrupção, vaidade e interesses. Um clássico que usa uma premissa simples para escancarar como a sociedade ensina desde cedo a valorizar a aparência acima do caráter. E se você acha que já viu de tudo em South Park, é porque ainda não viu o episódio A Lista. Tudo começa no refeitório da escola, quando Butters corre para contar aos meninos que ouviu falar de uma tal lista secreta feita pelas meninas. Segundo o boato, elas ranquearam todos os garotos da sala, do mais bonito ao mais feio. A curiosidade entre eles explode. E Cartman, como sempre, não aceita ficar de fora de algo que fere o seu ego. E, após tentar diminuir o impacto da lista, enquanto Craig diz que ele só reagiu assim porque sabe que vai estar em último, começa uma série de suposições sobre quem realmente estaria no fundo da lista. Gatinha sabe que eu não sou gordo e sim forte. Deve ter colocado você no final porque tem dentes horríveis. Ou Kenny porque é pobre. Quando os garotos descobrem que a guardiã da lista é a Nelly, começa a super operação que não pode falhar. Um plano maluco, liderado pelo Cartman, com mapas táticos e falas dignas de um filme de espionagem ruim. A estratégia envolve o Craig criando uma distração, enquanto Butters chuta Nelly no saco. Sim. E é claro, esse plano falha espetacularmente, porque, bom, pra quem não sabe, as garotas não têm bolas. Ok, nossa missão falhou e aprendemos bastante. Primeiro que as garotas não têm bolas. Com certeza não. Com Butters bastante ferido, após ter chutado o saco da Nelly, começa o plano B. A operação que não pode falhar pela segunda vez, que é quando finalmente eles conseguem tomar a lista. E é aí que vem o choque. Os garotos se reúnem no banheiro masculino para avaliar a tal lista. Clyde é o primeiro colocado, seguido por Token e depois Sten. Kenny está em sétimo, enquanto Butters está em 11º. E então vem a surpresa. Kyle está em último, atrás mesmo do próprio Cartman, que não consegue conter a alegria ao ver que é tecnicamente mais bonito que o Kyle. Você é o último, cara. Que isso? É sim, veja só. E enquanto Clyde, por ser o primeiro da lista, se transforma em um mini galã convencido, Kyle mergulha em um abismo emocional. Ele começa a questionar tudo sobre si mesmo, desde a sua aparência até o seu valor como pessoa. E esse trecho do episódio já começa a explorar, com seu humor característico, como padrões estéticos impostos desde cedo mudam a nossa autoestima. E a crítica é clara. Até mesmo crianças reproduzem ideias absurdas sobre beleza e status. O roteiro brinca com a inocência da infância, mas sem esconder que os efeitos emocionais dessas dinâmicas são bem reais e dolorosos. No jantar em sua casa, Kyle tenta ser consolado pela sua família, mas isso só o deixa ainda mais para baixo. Você não é feio, Kyle. Você é o meu homenzinho perfeito. Você é igual ao seu pai. Meu Deus, é sério? Mas tem o nariz da mamãe. Com a autoestima destruída, Kyle se isola completamente. A zombaria do Cartman o persegue até dentro do próprio quarto, onde ele chega ao ponto de fechar a cortina, só para não ouvir que todos sabem que o Cartman é mais bonito que ele. Eu sou mais bonito que você. As gatinhas acham que sou mais bonito que você. Kyle então começa a andar cabisbaixo pela escola. E em um momento de desespero, seguindo a sugestão do Cartman,
decide se juntar aos párias da escola. Um grupo de crianças consideradas feias por todos. É nesse grupo que Caio conhece Yamal. Ele solta, quase como quem joga uma ideia ao vento, que às vezes sente vontade de queimar a escola inteira. Detesto ir para a escola. Me deixa com raiva. Às vezes eu quero explodir tudo. Queimar a escola inteira, toda abaixo. Caio escuta isso em seu subconsciente, e pela primeira vez no episódio, encontrou a sensação de propósito, ainda que insana. Mais tarde, no seu quarto, com um isqueiro na mão e um brilho sombrio nos olhos, ele começa a preparar o seu plano de vingança contra uma escola que o condenou por sua aparência. Todos riem de mim. E as garotas falam de mim pelas costas. Nem conseguem olhar o meu rosto desfigurado. Mas é aí que entra o elemento mais bizarro e genial do episódio. O fantasma de Abraham Lincoln aparece para impedi-lo de cometer essa loucura. Em uma sequência que parodia abertamente os filmes Um Conto de Natal e Os Fantasmas de Scrooge, Abraham Lincoln leva Caio por uma jornada moral, onde compara a vida de uma mulher fútil, chamada Nancy Pinkerton, com a de seu novo amigo feioso, Yamal. Nancy, outrora bonita, envelheceu sozinha e sem graça. Uma metáfora cruel sobre como a beleza sem substância se desfaz com o tempo. Yamal, por outro lado, representa o feio batalhador. Como ninguém deu nada de graça para ele, ele precisou desenvolver talento, empatia e personalidade. O tipo de pessoa que, com o tempo, se torna admirável. A mensagem de Abraham Lincoln é óbvia. A feiura te dá caráter. E, por um segundo, Caio quase acredita. Mas, no fim, a sua resposta é um retrato da angústia infantil. Ele não quer esperar por anos para colher os frutos de ser uma boa pessoa. Ele quer agora. E, com isso, volta a ideia de incendiar tudo. Eu não quero mais ninguém me dizendo como devo me sentir. Bem, então você é apenas um cuzão e babaca. Enquanto Caio desmorona, Sten começa a observar com incômodo o que está acontecendo. Seu melhor amigo está à beira de um colapso, e ninguém parece se importar. Tomado por um senso de justiça que poucos personagens em South Park têm, Sten decide ir até o Wendy para entender como Caio foi parar em último na lista, atrás mesmo do Cartman. O Wendy, surpresa com o contato depois do fim do namoro dos dois, ouve Sten e começa a desconfiar que tem algo errado com aquela votação. Afinal, ela mesma votou em Cartman como o mais feio. É nesse ponto que o episódio dá um salto brilhante para uma das cenas mais icônicas. A reunião do Comitê Feminino de Listas. Um tribunal secreto com decoração rosa, ar solene e uma linguagem própria. Rebeca, você tem a palavra. Se for gostoso e fofo, eu sugiro que continuemos as escolhas da lista 47D. Qual garota tem a bolsa mais bonita? Depois de ter seu pedido para voltar novamente à lista de beleza rejeitado, o Wendy vai investigando tudo e percebe que a lista foi manipulada por um grupo que queria tornar o Clyde mais popular. E o motivo é que o pai dele é dono de uma loja de sapatos, e ser namorado dele significava acesso facilitado a sapatos da moda. O plano era simples e maquiavélico: fraudar os votos, esconder a lista verdadeira e deixar que os meninos encontrassem uma versão falsa. É aqui que a Wendy se destaca como a consciência moral do episódio. Enquanto todo o resto da escola é arrastado por vaidade, superficialidade ou simplesmente pela vontade de zombar de alguém, ela se recusa a aceitar uma mentira, mesmo que isso a coloque contra suas amigas. A sua investigação é emblemática, com direito a ameaças veladas das outras garotas, e até o momento em que ela literalmente rouba os documentos confidenciais e sai correndo. Eu acho que não. Stan, corra! Nossa, cara! Com a lista verdadeira em mãos e a conspiração desmascarada, Sten e Wendy saem em busca do Caio. Eles descobrem, com a ajuda de Yamal, que ele foi até a escola com gasolina, querosene e fósforos, e correm até lá para revelar a verdade antes que seja tarde. No telhado da escola, Caio está espalhando combustível, enquanto culpa Deus por ter feito isso com ele. Todas as piadas cruéis e ridicularizadas irão acabar. Está feliz agora, Deus? Você me fez ficar assim. Mas antes que ela acenda o fogo, Sten e Wendy aparecem a tempo para impedir o desastre, ou ao menos tentar. E é nesse momento que o episódio mergulha de vez no absurdo. Bebé surge armada, apontando diretamente para Wendy. Sim, uma menina de 9 anos com a pistola na mão em uma missão: proteger o segredo das garotas.
Ela confessa que a lista foi forjada por interesse e que o Kyle era só um dano colateral do plano para conseguir sapatos de graça. O diálogo entre elas é uma mistura de espionagem estudantil e disputa de moralidade. O Andy tenta convencer Bebé de que foi longe demais, mas Bebé retruca com uma lógica implacável, até ser surpreendida por sirenes. O Andy já havia enviado o relatório completo para a polícia. Se entregue, bebê. Nós já sabemos de tudo. A lista foi sabotada. Kyle Broflovski não é o mais feio da sala. É nesse instante que tudo explode. Um tiro acidental é disparado no meio da confusão. As duas garotas se olham, em choque, mas ninguém está ferido. E em um corte abrupto, a câmera mostra o Kenny, jantando com sua família. É então que a bala perdida atravessa a janela, acerta o Kenny direto na cabeça, e ele morre ali mesmo, afundado na tigela de cereal. De volta ao telhado, Bebé é levado algemada. E Sten entrega a lista real para o Kyle, mas ele hesita. Está diante da verdade, mas também diante do alerta do fantasma do Lincoln. Depois de tudo o que viveu, ele entende que saber a verdade pode ser tão destrutivo quanto a mentira. E em um ato de maturidade rara para uma criança, ou talvez apenas exausto demais para aguentar mais uma crise de identidade, ele decide não olhar. Sten e Wendy o apoiam, e juntos queimam a lista, encerrando de vez a tirania da pressão estética escolar. E nesse momento, o episódio nos entrega uma das cenas mais deliciosamente bizarras e nostálgicas de South Park. O Andy, comovida pela jornada do Sten, diz que ele mudou, que está mais sensível, mais maduro. Eles se olham, a câmera fecha nos olhos dos dois. É a reconciliação. E então, o clássico, Sten vomita na cara dela. 2 vezes. Mas é claro que a justiça poética do episódio ainda precisava de um último ajuste. Pelo menos na versão estendida, que nunca foi ao ar. Em uma cena deletada, o Andy chega a olhar a lista verdadeira antes de queimá-la. E descobre que, na realidade, Eric Cartman era o último da lista. A cena final alternativa mostra o Cartman comendo na mesa dos feios, tentando filosofar sobre beleza interior, até se lembrar de quem realmente é e cair de cara na comida. Oh well, that's fine. What really matters is the kind of person I am on the inside. Oh, god damn it. Apesar de não ter sido exibida oficialmente, essa cena virou um momento lendário entre os fãs, justamente por reforçar a mensagem final com ainda mais ironia. Porque, no fim, o episódio nos lembra: a beleza passa, a popularidade engana, mas o caráter, esse fica. O episódio A Lista nasceu como uma sátira direta ao comportamento social cada vez mais precoce nas escolas. Uma crítica ao fato de que, mesmo antes da adolescência, as crianças já reproduzem padrões de exclusão, status e vaidade herdados dos adultos. É uma alegoria absurdamente eficaz sobre o culto à imagem, que não apenas afeta, mas molda a personalidade desde cedo. A escolha de usar uma lista de beleza como um motor narrativo é um acerto preciso. Simples o suficiente para caber no universo infantil, mas profundo o bastante para carregar todas as contradições e crueldades da sociedade adulta. O episódio ainda brinca com a lógica do capitalismo escolar, onde um pai, dono de uma loja de sapatos, vira moeda de popularidade. Até os rituais secretos das meninas funcionam como uma paródia de instituições que, mesmo com aparência inofensiva, operam com poder e influência. No fim, a lista entrega mais do que risadas. É um soco no estômago. A obsessão por listas, rótulos e validações externas é colocada em xeque com ironia e uma dose saudável de insanidade. Kyle aprende que talvez a verdade nem sempre compense, especialmente se ela puder transformá-lo em um babaca. Cartman, como sempre, por mais que em uma cena cortada, recebe sua dose justa de karma. E Sten e Wendy, mesmo cobertos de vômito, voltam a ser um casal. Tudo está de volta ao normal. Ou quase. Esse episódio marca a capacidade de South Park de usar o nonsense para dizer verdades duras. Sob o humor escrachado e o drama exagerado, o que fica é uma reflexão honesta. O que realmente nos define não está em uma lista, em um espelho
nem na opinião dos outros. Está nas escolhas que a gente faz quando ninguém tá olhando. E se você curte roteiros profundos sobre South Park como esse, deixa o like, se inscreve e confere os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Valeu por assistir e até a próxima. Tem certeza que quer isso, Kyle? Tenho certeza. Abraham Lincoln estava certo. Não quero descobrir que sou bonito e virar um cabeça de merda quando crescer. Abe Lincoln?